Terceiro Encontro Científico Internacional de Ozonioterapia. Ozonioterapia e hiperadrenocorticismo hipofisário canino. Trabalho apresentado pela médica veterinária e mestre em clínica veterinária pela USP, Heimi Kawahara, em coautoria com os médicos veterinários Marcelo Jundito, Maíra Andrade de Carvalho e doutora Rosana Maria de Oliveira. O hiperadrenocorticismo é uma das doenças endócrinas mais comumente diagnosticada no cão. Ele pode ocorrer de forma espontânea, devido a uma produção excessiva de glicocorticoides, ou por iatrogenia, devido à administração excessiva dos mesmos. A liberação de glicocorticoides é controlada quase inteiramente pelo ACTH, secretado pela hipófise anterior, que, por sua vez, é regulado pelo hormônio liberador de corticotropina, o CRH, que é secretado por neurônios na porção anterior do núcleo paraventricular no interior do hipotálamo. O CRH é transportado pela circulação portal até a hipófise anterior, onde estimula a liberação de ACTH. Esse ACTH secretado para a circulação sistêmica causa a liberação do cortisol pelo córtex da adrenal, com aumento quase imediato das concentrações séricas. Os níveis plasmáticos de cortisol têm efeito direto no feedback negativo sobre o hipotálamo, diminuindo a liberação de CRH, e sobre a hipófise anterior, diminuindo a formação de ACTH. O hiperadrenocorticismo espontâneo pode ser hipófise dependente, onde há secreção inapropriada de ACTH pela glândula hipofisária, ou adrenal dependente, onde há um distúrbio primário na adrenal. O hiperadrenocorticismo hipofisário ocorre em mais de 80% dos cães com a forma endógena da doença e está associada à produção excessiva de ACTH na parte distalis, geralmente por uma neoplasia, ou estímulo neural direto por efeito dopaminérgico na parte intermédia da hipófise. A hipófise, também chamada de glândula pituitária, produz hormônios que controlam as funções da maioria das outras glândulas endócrinas. Por esse motivo, é chamada de glândula mestra. Desta forma, devemos nos atentar que parte dos sintomas e alterações laboratoriais podem não ser exclusivamente pelo excesso de glicocorticoide secretado pelo córtex da adrenal. Sintomas clássicos do hiperadrenocorticismo em ordem decrescente são polidipsia, poliúria, polifagia, distensão abdominal, hepatomegalia, atrofia e fraqueza muscular, letargia e intolerância ao exercício, alterações cutâneas como adelgaçamento cutâneo e perda de sua elasticidade ao longo do abdômen ventral, alopécia, anestro ou atrofia testicular, calcinose cutânea, miotonia, sintomas neurológicos e hipertensão arterial. Nos exames laboratoriais de rotina podemos encontrar hemograma de estresse, aumento da fosfatase alcalina na ordem de 5 a 40 vezes o limite superior de referência, hiperglicemia, aumento dos níveis de colesterol e triglicérides e baixa concentração de T4 total. No ultrassom abdominal, os achados mais comuns são hepatomegalia com aumento da ecogenicidade e adrenomegalia bilateral, no caso do hiperadrenocorticismo hipófise dependente, onde os parâmetros de referência em relação à normalidade podem levar em conta a medida do polo caudal da adrenal em relação à faixa de peso do animal, segundo Soulsby et al. Os testes endócrinos são os meios para diagnóstico conclusivo e acompanhamento da terapia estabelecida. O teste de estimulação por ACTH é indicado para distinguir o hiperadrenocorticismo espontâneo do iatrogênico, enquanto que o teste de supressão de cortisol com dexametasona em baixa dose é o mais indicado para o diagnóstico da maioria dos casos de hiperadrenocorticismo adrenal dependente e de 90 a 95%
para os hipófise dependente. Com relação ao tratamento do hiperadrenocorticismo hipofisário, existem possibilidades cirúrgicas, como hipofisectomia e adrenalectomia, ou medicamentosas, como o uso do mitotano, que tem efeito adrenocorticolítico seletivo das zonas fasciculada e reticular da adrenal, ou do trilostano, que atualmente é a terapia de escolha na endocrinologia veterinária. O trilostano é um esteroide sintético, sem atividade hormonal, que atua como inibidor competitivo e reversível da enzima 3-beta-hidroxiesteroide desidrogenase, o que resulta no bloqueio da síntese de glicocorticoides, mineralocorticoides e hormônios sexuais adrenais. Seu uso é contraindicado em hepatopatas, nefropatas, gestantes e lactantes. Sua excreção é hepática e observa-se um aumento expressivo na excreção urinária de andrógenos. Os principais efeitos colaterais passíveis de ocorrerem são hipoadrenocorticismo, diarreia, vômitos, pancreatite aguda, morte súbita, alterações neurológicas por aumento súbito do tumor hipofisário, necrose adrenal, aumento progressivo do córtex da adrenal com possibilidade de evolução para neoplasia, hipertensão arterial persistente devido ao aumento da atividade da renina plasmática por ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e vasoconstrição renal. E ele não corrige a hipercoagulabilidade, mantendo-se trombocitose e excesso de fibrinogênio plasmático. Com o bloqueio da enzima beta-hidroxiesteroide desidrogenase pelo trilostano, podemos ter um acúmulo de pregnenolona no organismo. Este hormônio é sintetizado não apenas pelas adrenais, mas pelas gônadas, fígado, pele, tecido nervoso e células da retina. Um aumento nos níveis da pregnenolona pode ocasionar efeitos colaterais como inibição dos receptores de GABA, insônia, irritabilidade, cefaleia, metabolismo acelerado, arritmias cardíacas e o estímulo na proliferação de células cancerígenas. O cortisol é chamado de hormônio do estresse e seu excesso pode levar à síndrome metabólica. No tratamento do hiperadrenocorticismo hipofisário, as terapias atuais não são curativas, mas paliativas e com os riscos dos efeitos colaterais citados anteriormente. A busca por alternativas terapêuticas eficazes e com menores danos ao paciente são sempre bem-vindas. Nesse ínterim, a ozonioterapia, através da modulação do estresse oxidativo, principalmente no fígado, pode ser uma alternativa bastante promissora. Os possíveis mecanismos de ação da ozonioterapia envolvidos no tratamento do hiperadrenocorticismo hipofisário e da síndrome metabólica a ele associada envolvem modulação das defesas antioxidantes enzimáticas e não enzimáticas, modulação das funções das células T e, principalmente, a liberação sustentada e equilibrada de hormônios e de neurotransmissores. O presente trabalho apresenta o relato de 2 casos de cães com hiperadrenocorticismo hipófise dependente tratados com ozonioterapia após esclarecimento sobre todas as possibilidades de terapias e efeitos colaterais inerentes a cada uma e ciência das tutoras sobre como a terapia com mistura gasosa de O2 e O3 poderia funcionar da doença em questão. As 2 pacientes apresentavam sintomas clássicos de poliúria, polidipsia, polifagia, ganho de peso progressivo e alterações cutâneas relatadas na amnese. No caso da Heloísa, também foi relatada a letargia. Ao exame físico em ambos os animais, observou-se abdômen abaulado, hepatomegalia, obesidade e adelgaçamento cutâneo acompanhado de linfangiectasia na região abdominal ventral. No caso da Heloísa, paciente número 2, o exame físico também demonstrou hipotermia, evidente apatia, bradicardia sinusal, sarcopenia e alopecia em quase 90% do corpo.
A presente tabela demonstra a evolução clínica da paciente número 1 PIT relacionada ao peso corpóreo, poliúria, polidipsia, polifagia e alterações cutâneas na região abdominal ventral, assim como o protocolo de ozonoterapia utilizado e o intervalo entre as sessões. Podemos observar que a partir da 13ª sessão, os sintomas de poliúria, polidipsia e polifagia tornaram-se ausentes. E a partir da 18ª sessão, também as alterações cutâneas. O protocolo de ozonoterapia utilizado foi de autohemoterapia intermediária em baixa, média dose, acompanhado da insuflação retal na mesma sessão. Redução da hepatomegalia, do abdômen abaulado e da obesidade. Redução do adelgaçamento cutâneo e da linfangiectasia. A presente tabela demonstra a evolução ultrassonográfica de contagem de plaquetas da paciente número 1, PIT. Os achados no exame físico de palpação abdominal, onde observou-se redução lenta, mas progressiva da hepatomegalia, foi confirmada através desses exames de imagem. Observou-se que as adrenais continuavam tendo um aumento progressivo do polo caudal e que o surgimento de um trombo na luz da veia hepática do lobo hepático esquerdo provavelmente está relacionada à trombocitose aqui apresentada. Na presente tabela, temos a confirmação da redução dos níveis de cortisol decorrente do tratamento com ozonoterapia na paciente número 1, PIT. Na presente tabela, demonstramos a evolução clínica e o protocolo de ozonoterapia da paciente número 2, Heloísa. Podemos observar a progressão de redução de sintomatologias de polidipsia, poliúria, polifagia, letargia, alterações cutâneas e sarcopenia ao longo do tempo. Devido à dificuldade de acesso venoso da paciente, optou-se por utilizar principalmente a insuflação retal como forma de terapia. Assim que houve uma melhora de acesso venoso, passou-se a utilizar também a autohemoterapia intermediária, além da insuflação retal no tratamento deste paciente. Os próximos slides ilustrarão a melhora clínica da paciente Heloísa ao longo do tempo. Aqui observamos redução da obesidade, do abdômen pendular, da hepatomegalia e da rarefação pilosa. Paciente mais alerta e ativa e com ausência de adelgaçamento cutâneo e linfangiectasia. Aqui observamos a paciente Heloísa antes e após o tratamento com ozonoterapia. Inicialmente, uma intensa apatia, obesidade, áreas de alopécia e rarefação pilosa. E posteriormente, perda de peso, repilamento cutâneo e estado de alerta. E podemos observar que, assim como na paciente número 1, a hepatomegalia observada na palpação abdominal, que foi reduzindo gradativamente durante o tratamento com ozonoterapia, foi confirmada com o exame ultrassonográfico. As adrenais continuaram com um crescimento progressivo no polo caudal e a trombocitose foi controlada através dessa terapia. Assim como na paciente número 1, na paciente número 2 também observamos uma redução nos níveis de cortisol através do tratamento com ozonoterapia. Visto que nenhuma das pacientes apresentou qualquer efeito colateral durante todo o período de tratamento com ozonoterapia, concluiu-se que a ozonoterapia pode ser usada como uma opção de tratamento paliativo para o hiperadrenocorticismo hipófise dependente, sem os riscos de efeitos colaterais passíveis de ocorrer com os tratamentos medicamentosos, e que a elucidação detalhada dos mecanismos envolvidos nessa terapia
depende do desenvolvimento de estudos mais aprofundados, principalmente em relação às modulações hormonais e de neurotransmissores envolvidos.